porque esses 3 passos vão fazer você conseguir uma bolsa de mestrado no exterior. Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né? Sejam bem-vindos a esse programa de lives que eu vou estar fazendo por 2 semanas, né? De segunda a sexta, às 13 horas, falando sobre mestrado no exterior e sobre os detalhes disso, como que são, enfim, todas as coisas que podem ajudar você a fazer o seu mestrado em Direito no exterior. Aqui, né, então eu ajudo os advogados a fazerem um mestrado no exterior com bolsa. E meu nome é Klaus, ok? Eu até fiz um roteirinho aqui para poder me ajudar a passar todo o conteúdo que eu quis sistematizar para vocês e para passar da melhor forma possível para que vocês possam aprender, possam ter essa ajuda e que também eu possa passar todo o melhor que eu consigo para vocês hoje. Essa live vai ter uma duração máxima de 20 minutos, tá? E a ideia é ser muito breve e passar para vocês exatamente isso, então. Porque isso vai ajudar você a fazer um mestrado no exterior, né? Porque esses 3 passos que eu vou falar hoje vão fazer você conseguir uma bolsa para o mestrado no exterior. Bom, primeiramente eu queria falar sobre o mestrado no exterior, né? Os cursos de mestrado em Direito. E esses cursos no exterior, eles são chamados de LLM. Então existem alguns mestrados acadêmicos, mas existe esse mestrado específico que é o que eu vou falar agora, né? Que é o que eu falo no canal sobre, que é o LLM, que é um mestrado profissional que tem duração média de 1 ano e é voltado justamente para quem já tem um bacharelado em Direito, ok? Opa, que legal, Nasser, que bom ver você aqui na live. Com certeza, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso, com certeza. Falando sobre o LLM, então, né? Ele é um programa que dura geralmente 1 ano e que acontece em outro país, né? Ele foi criado especificamente para isso, para que advogados internacionais pudessem chegar, por exemplo, nos Estados Unidos e, eventualmente, atuarem como advogados, né? Então, existem vários objetivos e vários meios de carreira para quem gostaria de fazer esse tipo de mestrado. E aí depende, né? Existem 2 grandes grupos, né? Pessoas que gostariam de fazer a sua carreira internacional, continuar morando nos Estados Unidos ou em algum outro país. E ainda as pessoas que gostariam de fazer o LLM voltar para o Brasil para poder justamente ser contratado pelas grandes firmas e trabalhar com esse sentido mais internacionalizado do direito, ok? Bom, então hoje eu vou falar especificamente sobre bolsas para esse tipo de programa, né? O que eu vou falar aqui, esses passos, né, que vão ajudar você a conseguir a bolsa de mestrado no exterior, são justamente para o LLM, ok? Então, agora que eu expliquei um pouco sobre o que é, né, também o que não é esse mestrado, né? Então, falando sobre isso, e falando sobre esses passos e tudo mais, né? Então isso daqui não é uma fórmula mágica, né? Algo que, você não precisa ter esforço nenhum, não precisa, né, nada, vai ser muito fácil. Esse é apenas um caminho, né, para toda essa jornada. Então eu vou falar bolsas que são específicas para o LLM, né? Não são bolsas para graduação, para doutorado, para mestrado sanduíche, para o ensino médio no exterior, para intercâmbio de férias. Não, hoje eu estou falando apenas sobre as bolsas para o LLM. E as pessoas às vezes confundem o que isso significa, então por isso que eu quis esclarecer isso primeiramente, né? E o LLM permite que você seja advogado em alguns estados dos Estados Unidos, né? Ele permite que você possa se habilitar como advogado em algumas jurisdições. Então, isso vai fazer parte do estudo que a gente vai fazer ao decorrer dessas 2 semanas. Se você quiser, por exemplo, estar habilitado para atuar como advogado nos Estados Unidos ou ainda no Canadá, a gente vai falar um pouco sobre o que é necessário, quais que são os estados ou as províncias que aceitam esse tipo de qualificação, né? Que você vá para lá para fazer um LLM e depois consiga, então, se tornar um advogado também. Bom, outro ponto também importante dizer é que às vezes as pessoas confundem o que é de estudar direito nos Estados Unidos, né? Então, estudar direito nos Estados Unidos não é como aqui no Brasil, que é um curso de bacharelado. Lá é um curso de pós-graduação. Então, as pessoas já têm um bacharelado em alguma área e aí elas fazem ainda depois, né, como pós-graduação, elas têm esse título profissional que é chamado de JD ou Juris Doctor, JD, ok? Então, isso que acontece, né? E ainda depois do JD, tem que fazer uma prova de admissão ao bar, que é como se fosse a nossa OAB. Então, hoje eu estou falando só sobre o LLM, ok? Bom, então existem vários tipos de bolsa, né? E a gente vai falar sobre isso durante essas 2 semanas. Existem bolsas que cobrem
despesa de passagem, hospedagem, gastos pessoais. Existem várias opções diferentes, né? Bolsas que são oferecidas por universidade, por governo, por instituições privadas, por fundações, por institutos. Então, existe uma quantidade muito grande, né? E eu queria falar primeiramente por que esses 3 passos que eu vou dar para vocês, eles são uma forma de um atalho, ok? Então, eu queria falar que com esses 3 passos vocês já vão saber o que fazer e como fazer desde o início, né? Vocês não vão perder tempo e deixar algo importante de lado, às vezes faltar alguma coisa que vai fazer com que vocês sejam desclassificados do processo, por exemplo. Ah, outro lembrete que eu acabei esquecendo de falar no início da live, é que essa live não vai ficar gravada, ok? Então, se vocês fiquem à vontade para fazer as suas anotações, fazerem o que precisarem, né? Mas essa live vai acabar não ficando gravada. Vai ser uma honra para mim falar com vocês depois na DM e tudo mais. Outro ponto importante é que durante a próxima semana eu vou fazer algumas mentorias ao vivo. Então, se você tem interesse, tem alguma dúvida pontual, por favor, me chama no direct, que a gente marca para semana que vem, de segunda a sexta. Provavelmente vai acontecer às 7 da noite, mas me chama na mensagem depois que a gente conversa melhor. Bom, também, né, outro ponto importante sobre esse atalho que eu estava falando, né, por que isso é um atalho, digamos assim, para você conseguir essa bolsa no exterior, né, esses passos são esse atalho, é porque você vai poder planejar desde agora a sua jornada para estudar no próximo ano. E por que eu digo isso, né? Os cursos de LLM começam muito comumente, né, a maioria deles, em agosto. E é justamente quando os Estados Unidos começam a ter aulas, né? Então, aqui no Brasil a gente começa em julho, né? O normal lá é começar em agosto. E aí, quem ia estudar em agosto já mandou a aplicação em dezembro, já mandou sua candidatura em dezembro. Existem alguns processos, poucos, que ainda estão com inscrições abertas. Mas a ideia, então, é que a gente possa se preparar durante todo esse ano, né? E aí, lá em outubro, quando as inscrições abrirem novamente, você já vai estar com tudo que você precisa, né? E aí, aproveitar também essa vibe de ano novo, né? A gente quer experimentar coisas novas, nos preparar de forma diferente, parar de repetir os mesmos erros, né? Então, o que vale mais, né? Fazer isso com tempo, fazer isso de forma organizada, enviar tudo que você precisa, conseguir falar com os professores, ir atrás do que você ainda não tem, né? Vamos falar de inglês, vamos falar de outras coisas que você ainda pode melhorar. Então, vale muito mais a pena fazer isso com tempo, né? Vale mais fazer isso com tempo. E aí, falando sobre pessoas que já tiveram essas oportunidades, né? No passado, eu fiz alguns vídeos que estão salvos no meu IGTV e você pode ver depois, com a Nathalie, que está estudando na Itália, com o Felipe, que está estudando em Portugal, e com o Vinícius, que está estudando nos Estados Unidos. E eles falam exatamente sobre essa preparação, sobre tudo que levou eles, qual que foi o passo a passo, né, deles até chegar lá no LLM. Então eu recomendo que vocês assistam esses vídeos depois para conhecer essas pessoas que já fizeram uma preparação e chegaram lá e conseguiram, né? Para mostrar que isso realmente é possível. Porque eu não quero também dar uma ideia de que isso é algo muito fácil, né? Só acreditar nos seus sonhos. Não, não é essa a ideia. A ideia é que realmente existe um trabalho, existe um método que você pode fazer e pode conquistar o que você quer. Não é impossível. Então, quais que são, às vezes, algumas coisas que as pessoas já pensam, né? Logo quando vem, mestrado no exterior não é pra mim, porque eu não sei falar inglês muito bem, não tenho inglês fluente, não sou nativo, tenho sotaque. Gente, isso não é um problema, isso não é um problema. O LLM, na maioria das universidades, só pede que você tenha o TOEFL. E aí a gente vai falar também em uma live especificamente sobre isso, inclusive amanhã vai falar sobre isso, sobre os testes de proficiência, né? O que eles são, o que eles fazem, por que as pessoas se preocupam tanto, né? E o que você tem que fazer realmente para estudar para esses testes para que você possa conseguir a nota suficiente para ser admitido no LLM. Outras pessoas também se preocupam muito porque quando pensam em exterior, lembram que o dólar está alto, já ouviram alguém falar que educação em outro país é muito caro, uma fortuna, mas eu também vou trazer as ideias de bolsas, né? Eu pessoalmente não ia ter condições de fazer um LLM nesse momento da minha vida, se não fosse com a opção de bolsa. Então, eu vou falar especificamente para esse público, né? Pessoas que às vezes estão com medo de, não sei, meu inglês não está muito bom, ou ainda, é muito caro. Então não fiquem preocupados com isso, não fiquem preocupados com o valor ou com a sua fluência no inglês. E por que eu tô falando tudo isso, né? Queria falar que existe um jeito, digamos assim, errado, né? Mas não necessariamente errado, mas um jeito que seja menos eficiente de você fazer toda essa preparação, né? Geralmente, eu encontro uma opção lá, um curso que eu me apaixonei, já vou e já me candidato e só pra ele. E aí, né, eu perdi, assim, vários outros pontos importantes, né? Perdi a oportunidade de ver que existem vários outros cursos com bolsas melhores que se encaixam mais
meta de carreira que se encaixam mais em tudo que eu tenho de áreas que eu gosto e não gosto. Então, por isso que é importante também ter isso em mente, né? Que existe um passo a passo para que realmente você possa fazer isso da melhor forma possível. Eu estou recebendo aqui as perguntas de vocês, por favor, continuem mandando, e aí logo no final da live eu vou responder todo mundo, ok? Obrigado por estarem participando, ok? Bom, então vamos lá, né? Quais que são esses 3 passos, então, que eu tenho falado, né? Que vão ajudar você, né? E por que eles vão ajudar você? Primeiro passo, então, como eu falei, estou com um script aqui para me ajudar a não perder nenhum ponto importante, né? Falar tudo que eu preparei para vocês. É fazer uma busca de mestrado com base nas áreas que você gosta, né? As áreas de interesse que você tem e nos seus planos de carreira, ok? Por que isso é importante? Então, existe um ponto muito interessante, né? Se você buscar um mestrado, por exemplo, numa área de direito que você não curte, que você não gosta, talvez você não consiga, né, ficar lá todo o tempo que precisa fazer para o mestrado. E existem várias outras coisas, né? Talvez essa área não seja boa, você não goste da matéria, não ajude você no futuro, né? Você acabe se tornando obrigado a trabalhar com uma área que você não gosta justamente por conta disso. Então, o primeiro ponto é fazer uma busca de mestrado com base nos seus interesses e também com base nos seus planos de carreira. Como eu havia comentado antes, existem 2 grandes grupos assim de LLM, né? Pessoas que vão para alguns estados específicos que permitem que você se torne um advogado licenciado naquele país, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Nos estados dos Estados Unidos ou ainda nas províncias do Canadá. Ou ainda existem pessoas que gostariam apenas de fazer o LLM, voltar e trabalhar para uma firma grande ou abrir o próprio escritório, enfim, ser um nômade digital. Existem várias opções, né? Mas que seria um outro grupo, né? Que não quer necessariamente ficar trabalhando nos Estados Unidos. E por que isso é importante? Isso é importante porque lá na hora de escolher o LLM, na hora de escolher o programa, aonde que você vai fazer, você já tem que escolher pensando nisso. Então, por isso que é importante levar isso em consideração. Primeiro passo, então, fazer uma busca de mestrado com base nos seus interesses e planos para a sua carreira. Então, né, primeiro ponto, escrever lá, abrir já uma planilha no Excel, no Google Spreadsheets, onde você quiser, e escrever quais que são os seus interesses e planos de carreira. Para que aí essa busca para mestrado, que a gente vai aprender como fazer, se torne mais fácil e se torne uma busca muito personalizada e específica para o que você quer e ajude você a chegar onde você quer também, né? O número 2, o segundo passo, né, que vai ajudar você a conseguir uma bolsa para estudar mestrado em Direito no exterior, é preparar a documentação para se candidatar especificamente nas opções de mestrado que mais se encaixaram com você. E também a documentação para as opções de bolsa. Por que é bom saber disso muito antes? Porque aí você tem tempo para preparar todos esses documentos e também você não vai perder tempo nem dinheiro com vários pontos, né? A gente vai falar durante essa semana sobre as provas de proficiência de inglês, por exemplo. Existem mestrados que aceitam o Duolingo English Test, por exemplo, que é um teste muito mais barato que você pode fazer da sua casa. Existem outras universidades que aceitam somente o TOEFL ou o IELTS, que são outros testes. Existem algumas universidades que estão aceitando o TOEFL Home Edition, que você pode fazer em casa, mas existem algumas que não. E por que saber quais os programas que você quer fazer é importante? É especificamente por isso, para que você não perca tempo e dinheiro fazendo, às vezes, uma prova de proficiência que não vai permitir a sua aceitação naquele mestrado que você quer no exterior, ok? E aí o número 3 é candidatar-se para essas oportunidades. Então, depois de preparar a documentação, é realmente mandar, então, a sua candidatura, né? E por que eu decidi escrever isso, um passo só para isso? Bom, existem muitos law schools, muitas universidades que já estão, né, prontas para o século XXI. Enfim, por diversas razões, elas fazem todo o sistema online. Inclusive, nos Estados Unidos existe um sistema unificado para isso, né? É muito bacana, um sistema ainda que ele ajuda as universidades a checar se realmente seu diploma é verdadeiro, se você realmente está habilitado na OAB do Brasil. Tudo isso é feito diretamente por esse portal. Entretanto, existem ainda algumas universidades que precisam que você envie os documentos fisicamente. A ASU, Arizona State University, que é uma das minhas opções, ela pede que você mande um envelope ainda com os documentos, né? Existem umas outras universidades, né, como Louisiana University, que eles pedem que você mande digitalizado, mas quando você for fazer a sua matrícula, você tem que levar tudo isso em papel. Então, é importante esse terceiro passo de candidatar-se para a oportunidade para estar atento a esses detalhezinhos, ok?
E aí, o que eu digo, né, que seria legal fazer, o que é importante você começar a fazer agora? Então, como eu disse, chegar, abrir uma planilha lá no Excel e escrever quais que são as suas áreas de interesse, quais que são os seus planos de carreira, para que isso se torne muito mais claro. E aí, na hora de você escrever as suas cartas, que também é um conteúdo que a gente vai falar durante essas semanas, possa escrever com tranquilidade, né, quais que são os seus objetivos, por que que esse mestrado específico em direitos humanos, por exemplo, é o mestrado que você quer, que se encaixe com a sua carreira, que faz sentido para você, né? E aí você pode perceber que, né, vários pontos, assim, né, como que você se organiza para isso, né? Então, estão aí os 3 passos para começar a fazer isso, né? Até que ponto que fazer mestrado no exterior é bom para você. Por isso que é importante mesmo fazer isso, né? Por isso que é muito importante ligar esse passo a passo, né? Para que você possa justificar isso. Existem algumas universidades também que preferem fazer uma opção de entrevistar alguns dos candidatos. Imagina, se para escrever com tempo isso pode ser confuso com você em inglês, imagina ter que falar na hora por que você quer estudar aqui, né? E ter esses argumentos é muito importante. Saber, olha, eu fiz uma lista dizendo quais que eram os meus objetivos de carreira, e o meu objetivo de carreira é X, e por isso eu quero fazer esse mestrado na sua universidade. Ok, pessoal? Então esses são os 3 passos que eu queria passar hoje para vocês. Agora eu vou ver aqui as perguntas, e aí vamos ajudar vocês também, né? Fiquem à vontade, como eu disse, para mandar aqui o que vocês têm de perguntas. Primeiramente, o Nasser fez uma pergunta. O LLM tem oportunidades para pessoas que não fazem direito, mas cursos afim? Então, eu diria que a grande maioria dos LLMs, pelo menos todos os que eu já vi até hoje, eles são para pessoas que têm já um bacharelado ou licenciatura. Eu sei que não é o caso do Brasil ter licenciatura em Direito, mas outros países têm. Tem um bacharelado em Direito. Então é obrigatório ter um bacharelado em Direito. Além disso, alguns programas que eu já vi, como por exemplo da BYU, Brigham Young University em Utah, eles também têm como pré-requisito que você já seja um advogado admitido na sociedade, na associação de advogados do seu país. Então, além de ter direito, tem que ainda ter OAB ativa, tá? Isso não é pré-requisito para todos, mas para alguns. Espero ter respondido sua pergunta, Nasser. Conta comigo depois, pode mandar DM aqui. Vanessa, sobre o passo 1, me sinto muito perdida na hora de escolher os programas para os quais quero aplicar. Mesmo delimitando minha área de interesse, são muitas opções e eu fico perdida. Poxa, isso é algo bom, assim, de certa forma, que você consegue encontrar tantos programas. O que eu penso pessoalmente, né? Existem alguns pontos bem legais para se levar em consideração. Por exemplo, se você quer estudar numa universidade mais prestigiada, né, mais famosa, que talvez tenha menos oportunidades, menos gente entrando nela, né, por conta da grande concorrência, menos chances para você, entre aspas, né, ou mais candidatos por vaga. Existem outros pontos também, por exemplo, eu odeio frio, eu não consigo conviver com a neve, então eu não vou querer morar em determinado lugar do Canadá ou dos Estados Unidos. Eu quero fazer ou na Flórida ou no Canadá, ou em Vancouver, porque eu sei que esses climas eles são um pouco mais próximos do clima tropical brasileiro, então eu quero escolher por clima. Então existem outros pontos, sabe? Uma coisa legal também que pode ser para você procurar é, por exemplo, eu gosto muito desse tema específico aqui de direitos humanos voltado para refugiados na África. Bom, que tal ir lá, ver o faculty dessa universidade, ver quem que são os professores lá, e ver se algum professor pesquisa essa área, ou se vários pesquisam. Isso pode ajudar também, pode ser que você consiga já encontrar um ponto de afinidade, né? Então, eu recomendaria olhar esse tipo de ponto, sabe? Esse tipo de coisa. E também, depois, se você tem, por exemplo, 5 opções, eu não acho que seja muitas opções, né? Se você tem 5 opções de universidade e você vai ter um ano para se preparar, eu creio que vale a pena, né, tentar se candidatar para todas as 5, ver em quais que você vai ser aceito e depois disso fazer essa decisão também, né? Olha só, fui aceito nesses 3 lugares aqui, nessa cidade o custo de vida é mais baixo, então eu vou escolher ir para essa cidade também por conta disso. Então, acho que depois que você já tem, assim, todos esses se encaixam com a minha carreira, se encaixam com os meus sonhos, isso realmente pode ser algo que ajude. Busco alguma bolsa fora do programa ou com um programa multidisciplinar? Sim, que legal, que legal. Isso é uma ótima ideia. Por exemplo, a ASU, Arizona State University, tem um mestrado em Direito, que é um mestrado acadêmico, que não é um LLM, né? É um MSc,
E esse mestrado é para pessoas que não têm um degree in law. Então, pessoas que não têm bacharelado em direito é uma opção. Então, depois eu posso te mandar mais detalhes, né? Mas existem essas opções. E se você chegou até aqui, eu acho que é porque vocês gostaram do conteúdo, né? E por isso eu quero convidar vocês também para o meu canal do Telegram. Então, lá eu vou dar dicas, né, diariamente, ensinando o que você precisa fazer para conseguir esse mestrado no exterior com bolsa. Vai ser conteúdo exclusivo que não vai estar nem no canal do YouTube, nem no Instagram. Então vai ser canal só para quem tá lá, conteúdo só para quem tá lá no Telegram. O link tá na minha bio se você tá vendo pelo Instagram, se você tá vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, o link tá na descrição, tá? E esse é o fim da aula de hoje, né? Amanhã, né, na terça-feira, dia 12, às 13 horas, também tem encontro marcado. A gente tem o próximo encontro aqui ao vivo, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, com o tema o motivo de você conseguir fazer um mestrado no exterior com bolsa, mesmo que não fale inglês ainda. Olha só que legal. Amanhã às 13 horas, então, eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre por que você consegue fazer um mestrado no exterior com bolsa, na área de direito, mesmo que você ainda não esteja falando inglês, ok? Gente, obrigado por acompanharem. Espero que vocês tenham uma ótima tarde, um ótimo resto de dia, um bom início de semana. E até mais. Contem comigo. Espero quem tem vontade de fazer uma mentoria live, fala comigo na DM que a gente vai marcar para a semana que vem, ok? Valeu, gente. Até mais. Tchau.